Saudações! É um prazer estar aqui com vocês, apresentando essa palestra, a quinta palestra do evento, do ENGIE Brasil 2020. A minha palestra tem como título Texturização de materiais metálicos por fabricação aditiva. Então, o foco aqui é a fusão por laser de pó, laser ou por outros processos de energia. Eu sou o William de Moraes, professor da Universidade de Santa Cecília. Tá? Esse trabalho ele está sendo desenvolvido graças a um projeto grande junto à metalurgia da PoliUSP, né? Junto ao professor Fernando Landgraf, junto com a turma também do IPT, junto com o pessoal do Instituto Senai de Inovação lá de Joinville, também com o apoio da CBPM, a quem eu agradeço aqui a inspiração e os dados disponíveis. Pois bem, nossa apresentação aqui, nossa palestra hoje, né, ela está dividida nesses tópicos aqui. Basicamente, nós iremos comentar aqui sobre o processo de manufatura aditiva, a texturização dos materiais ou a texturização na manufatura aditiva, os parâmetros de operação da manufatura aditiva e assim sua relação com os mecanismos de formação de textura, a quantificação da textura e algumas conclusões. Tá? Um detalhe é que tem muitas siglas e abreviaturas empregadas na área, então deixei aqui as siglas e abreviaturas também ao final dessa palestra. Bem, essa palestra tem complementação de dois artigos que foram apresentados nesse evento, o 109 e o 108. Espero que vocês possam acessá-los e observá-los, porque nós temos muitos dados relevantes nesses dois artigos que ajudam a entender melhor o conteúdo dessa palestra. Eu vou começar aqui mostrando o tetraedro das ciências dos materiais. Né? Ele mostra que existe uma relação entre processamento, estrutura, propriedades e desempenho do material em uso. Tá? E as técnicas de caracterização elas são usadas para enxergar a relação entre esses elementos e podermos entender melhor como essas coisas funcionam e assim aprimorar os nossos materiais, nossas técnicas de produção. A texturização, que é o assunto principal dessa palestra, ela é basicamente uma orientação cristalina dos grãos de material metálico, né? Pode ser material cerâmico também, claro, mas o foco é material metálico, que está sendo ilustrado aqui nessa imagem, né? Que imagine um material sendo laminado, que por acaso tem uma textura perfeita, né? Todos os cristais são orientados na mesma direção, né? Uma condição, né, fictícia, uma condição utópica que não acontece na prática. Tá? Então aqui nós temos os cristais, né, e as suas estruturas cristalinas orientadas perfeitamente numa direção muito específica. Né? Nós podemos enxergar a textura através de uma direção ou do plano que nós estamos observando o material, ou como é mais natural, pelo plano e pela direção do material. Tá? A texturização ela é uma quantificação estatística por natureza. Aqui nós temos dois autores, né, Suas e Rey, que apontam que 30% a 40% dos cristais devem estar orientados em uma certa direção para caracterizarmos o material como sendo texturizado. Tá? E apesar das limitações e complexidade de introduzir uma textura no material, materiais texturizados são usados na prática, como por exemplo os materiais laminados a frio, aços laminados a frio, que podem ser empregados com a textura para fins magnéticos, ou melhorar a sua permeabilidade magnética, assim como também texturas para favorecer a sua conformabilidade, sua estampabilidade. Tá? A textura geralmente é caracterizada por feixe de energia, passa-se um feixe de energia, o material ele difrata, por ter uma estrutura cristalina, e essa difração ela está associada com a orientação dos cristais. Então, nós temos aqui um exemplo de uma imagem, uma ilustração de um feixe de energia, por exemplo, o raio-x, passando em uma amostra policristalina, gerando diferentes feixes difratados. Então, a análise desses feixes difratados vão estar vinculadas à análise das direções cristalinas presentes. Tá? E aí, faço uma estatística com base nisso daí. É interessante para nós falarmos de textura, porque a textura é um método de controle de propriedade, é uma forma de você variar o desempenho do material. Tá? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, que é o mapa de seleção de materiais, no qual nós temos a escala das ordenadas, é o módulo de elasticidade Young, e na escala das abscissas da resistência mecânica, reparem que, principalmente para os metais, é mais fácil variar a resistência mecânica do que o módulo de elasticidade, porque a resistência mecânica nós temos várias possibilidades, várias formas de variar, por exemplo, pelo controle do tamanho de grão, pela quantidade de precipitados, pelo grau de encurramento, enquanto que o módulo de elasticidade ele tem poucas formas de variação, basicamente pela orientação cristalina, tipo de estrutura cristalina ou tipo de elemento químico presente lá, né, em grande quantidade. Né? Trocando poucos elementos não adianta muita coisa. Bom, desculpe, aqui saiu ISO, né? Isso, né? Mas é ISO. Tá? Em paralelo a tudo isso, né, a manufatura aditiva, que é um processo de unir materiais a partir de modelos em 3D, ela é uma técnica promissora, muitas pessoas conhecem como impressão 3D, ela é uma técnica promissora nas mais diversas áreas, porque permite obter espessuras
diâmetros, geometrias diferentes, né, em um mesmo equipamento, né, sem precisar trocar moldes, sem precisar fazer preparações diferenciadas. Então, é um processo que apresenta naturalmente uma boa flexibilidade dimensional. E para nós aqui é interessante porque ele também permite a obtenção de texturas em algumas das suas diversas modalidades aqui. Nós temos aqui nesse slide alguns tipos de processos de fabricação aditiva, tá? Por extrusão, fotopolimerização e assim por diante. Nos interessa aqui os processos de fusão de leite de pó, porque eles vão empregar a fusão e posterior solidificação de material, e esse processo de fusão e solidificação ele pode gerar a textura que nos interessa aqui, o controle. Então, desses processos todos de fabricação aditiva, nós vamos focar aqui na fusão por feixe de energia, principalmente na fusão de camadas por pós, tá? Que é um processo mais promissor para a geração de texturização do que os demais. Tá? A manufatura aditiva ela tem um grande impacto, um grande interesse prático pelo público. Tá? Esses métodos que existem aí, eles são todos métodos bem relevantes, são métodos empregados nos seus respectivos nichos de aplicação, né? Como, por exemplo, a impressão de polímeros em impressoras convencionais. Hoje em dia é possível comprar a um preço relativamente acessível uma impressora polimérica e fazer impressões em 3D de componentes artísticos ou mesmo de pequenos componentes estruturais. Tá? O que nos interessa aqui, então, seria a impressão 3D por feixe de energia, basicamente por leito de pó, de componentes metálicos. E aí nós temos alguns exemplos. Reparem, né, que são geometrias bem complexas. Geralmente elas seriam produzidas por processos muito elaborados, como, por exemplo, fundição de cera perdida, tá? Ou processo de manufatura subtrativa, né? Ou seja, usinagem bem complexo, mas aí são peças que são produzidas, e reparem que muitas vezes em maior quantidade, em duplicidade, por processos que são relativamente rápidos em função do que pode ser feito. Claro que a estrutura, claro que a continuidade, presença ou não de descontinuidades, defeitos, as propriedades mecânicas, a orientação das peças, tudo isso aqui ainda está em discussão, mas é um processo extremamente promissor que tende a substituir alguns processos de fabricação, como, por exemplo, a fundição, em de várias aplicações desses processos. Aqui é só para complementar alguns outros componentes, né? Reparem, a complexidade pode ser produzida. Uma característica também da manufatura aditiva é permitir a otimização topológica. A gente consegue projetar no computador a melhor geometria e com muita facilidade produzir essa geometria na manufatura aditiva em relação, pelo menos, às outras técnicas de produção. Tá? Outro detalhe importante também, a manufatura aditiva, ela, por meio de alguns tipos de processo de manufatura aditiva que eu comentei, né, fusão de leito de pó por energia, ela nos permite obter textura. Estão sendo reportados frequentemente na literatura resultados de materiais produzidos para manufatura aditiva por metais com texturização, conforme está sendo mostrado aqui. São ligas de alumínio e cobre, produzidas com texturas basicamente 100, aqui um caso, uma textura um pouco diferente, né, do tipo misturado 1 com 10, tá? E no nosso caso aqui, como eu comentei, nos interessa mais os processos com feixe de energia, principalmente com fusão leite de pó, como esse aqui vai ser mostrado aqui um filme rápido sobre o processo aqui. Esse aqui é o processo que nos interessa, porque ele tem maior capacidade, maior potencial de geração de textura. Tá? O filme não passou, mas tudo bem. Na apresentação do outro trabalho tem um filme que passa. Bem, então, agora vamos falar um pouco sobre textura dos metais, texturização dos metais. Existem quatro formas de produzir texturização. Por solidificação, que é o caso que nos interessa aqui, por deformação plástica, recristalização e crescimento de grãos e por transformação de fase. Tá? Então, nos interessa que é a questão da textura por solidificação, tá? Que geralmente está associada aos processos de manufatura aditiva. A literatura, ela mostra que tem materiais com textura, mas ela não é exatamente não entra em consenso, não é consensual, no que diz respeito ao que está gerando essa textura e como é que pode ser controlada essa textura. E muito menos em passar informações sobre essa textura. Muitos trabalhos, eles apresentam resultados, às vezes, antagônicos, né? Não tem uma harmonia na apresentação das condições processuais entre trabalhos diferentes, entre grupos de pesquisas diferentes. Existem muitas variáveis na manufatura aditiva, então, naturalmente, os trabalhos não cobrem todas as possíveis variáveis, tá? E também falta uma abordagem com uma profundidade mais adequada em algumas condições aí. Tá? Então, isso é um perfil, né, de técnicas que estão sendo desenvolvidas agora, isso é natural, tá? Mas é um perfil atual desse setor. Tá? Existe um grande potencial de manufatura aditiva por feixe de energia,
para gerar produtos com geometrias complexas, e ao mesmo tempo, né, que temos a possibilidade de usar texturização do material, né? São técnicas que são muito mais fáceis de produzir do que as técnicas de fundição controlada, tá? E essa texturização é interessante para algumas aplicações, como por exemplo aplicações biomedicinais, nas quais a gente deseja um módulo de cidade especificamente baixo, né? É difícil obter um módulo de cidade baixo para metais, né? Mas a gente consegue, por algumas ligas e texturização, obter um módulo de cidade tão baixo quanto 50 gigapascal, próximo à modularidade do osso, em torno de 20 a 30 megapascal, tá? Gigapascal, perdão, 20 a 30 gigapascal, né? O modo de rigidez do osso, né, humano, enquanto que pela texturização, por algumas ligas, a gente consegue chegar em torno de 50 gigapascal, ou seja, uma compatibilidade bem razoável. A solidificação dos metais é um método que gera textura, né, e é um método que a gente, na realidade, vai empregar para avaliar a manufatura aditiva. Então, nós temos aqui um exemplo de planos cristalinos que podem crescer numa frente de solidificação, considerando que já foi nucleado um cristal, esse cristal vai crescer, e ele pode crescer conforme uma frente de solidificação, que é um plano cristalino como um desses aqui. Normalmente, os planos com menor densidade, eles crescem mais rápido porque os átomos se aderem melhor àqueles lá. Então, nós temos aqui dois planos do tipo 100 para sistema cúbico de corpo centrado e cúbico de face centrados, que tem um crescimento rápido, né? No caso do sistema cúbico de face centrados, ainda tem um plano aqui, por exemplo, esse plano aqui, 1,0, que tem menos densidade. Então, aparentemente, seria de crescimento mais rápido. Entretanto, também tem que ser levado em consideração a capacidade de ligação dos átomos ao plano. Então, em alguns planos, eles têm uma maior aderência, maior ligação, maior solidificação, consolidação dos átomos nesses planos do que outros. É o caso aqui do plano 100, sistema cúbico de face centrados, que ele consegue ligar, consegue travar melhor os átomos nesse plano do que o plano 110, né? Portanto, o plano 100 é o plano de maior crescimento, tanto no sistema cúbico de face centrados quanto no cúbico de corpo centrado. Outro detalhe também interessante da texturização dos metais é que nós temos a associação do gradiente de temperatura e taxa de crescimento e solidificação, ela define o tipo de microestrutura presente. Então, alguns tipos de microestrutura que vão surgir, eles são mais fáceis de texturização mais fácil, tá? Então, aqui nós temos as possíveis conciliações de parâmetros. No caso da manufatura aditiva por fusão leito de pó a laser, né, que é o processo principal que nós vamos avaliar aqui, a combinação de gradiente de temperatura e taxa de crescimento, ela ocorre nessa região aqui, no qual nós temos um crescimento celular ou colunar, né? Existem essas duas notações aqui da bibliografia, porque o celular é se você está enxergando a frente de solidificação de frente, tá? A interface de solidificação ela vai crescendo, se você olhar perpendicularmente a ela, você vai ver um crescimento celular. Se olhar lateralmente, vai ver um crescimento colunar. Então, ainda não tem um certo consenso na literatura sobre isso. Alguns chamam de celular, outros chamam de colunar. Então, por via das dúvidas, eu coloquei os dois valores aqui, as duas terminologias aqui. Tá? Aqui, né, a associação dos valores, né, da literatura. Aqui são os valores da taxa de resfriamento com aporte térmico para os processos de fusão de leito de pó a laser, né, processo de deposição a laser, né, e por plasma, né, que é similar ao processo de solda. Tá? Plasma, não, desculpe, arco elétrico, né, que é similar ao processo de solda. Tá? Aqui é a mesma coisa em termos de potência. Então, reparem que os processos eles têm condições bem específicas. Né? Reparem que o processo de fusão de leito de pó ele tem uma taxa de resfriamento bem rápida, bem alta. Outros gráficos também para a fusão leito de pó ilustram justamente essa mesma coisa. Tá? Nós temos, geralmente, para esse processo, a formação de cristais do tipo colunares, né, vistos de lado, ou celulares vistos perpendicularmente à frente de solidificação. Isso é importante porque cristais colunares eles são mais fáceis de serem texturizados. Além disso, pelas condições de produção do material, a estrutura seria de grãos muito pequenos, muito finos. Mas se há uma possibilidade de texturização, esses cristais vão crescendo uns em cima dos outros e vão se tornando, na realidade, cristais grandes, apesar de que as condições de fabricação, as condições de refrigeração e de transferência de calor, extração de calor e de solidificação, elas indicariam que deveria ter uma estrutura de cristais muito pequenos. Tá? E aqui um exemplo exatamente disso que eu estava falando. Tá? As taxas envolvidas aqui no processo de troca térmica e de solidificação e as estruturas produzidas. Olhem só, aqui nós temos uma estrutura colunar cristalina típica, tá? E uma estrutura policristalina. Geralmente, os processos de fusão de leito em pó, eles produzem esse tipo de situação aqui. Aqui, no caso,
é um exemplo para fusão de leito de pó, mas usando feixe de elétrons, né? Tem uma taxa um pouco diferente do feixe de laser. Tá? Outros resultados aqui, tá? E associando gradientes térmicos, né? Isso, e tempo de solidificação, né? Aqui nós temos valores que vocês podem reparar que nós estamos em centenas, milhares de Kelvin por segundo, tá? E aqui, né, a estrutura, algumas estruturas que são produzidas. Reparem que aqui não existe uma texturização presente, porque houve outras condições aqui, né, que nós vamos ver daqui a pouco, que ilustram o porquê disso ter acontecido. Tá? A associação entre o tipo de forma de solidificação e o crescimento, né, do material fabricado por manufatura aditiva, ela tem uma certa evolução, tá? E a questão de termos grãos colunares, eles tendem a auxiliar a formação de uma textura nesse tipo de material. Tá? A combinação, né, do crescimento cristalino e das taxas de solidificação, elas podem ser vistas melhor aqui nessa imagem, né? Reparem, a poça de fusão envolvida no processo de fusão de leito de pó, no processo de fusão do leito de pó a laser, elas estão associadas, né, às condições, em função, claro, também da composição da liga, de tal maneira que a gente consegue formar, em algumas regiões da poça, uma estrutura colunar, e essa estrutura colunar, ela vai, né, conforme esse gráfico aqui, a associação da taxa de extração com a curva líquidos, ela vai poder fornecer uma texturização do material. Tá? Em termos de parâmetro de operação, né, nós podemos associar todos os possíveis parâmetros de produção. Algumas literaturas elas apontam com bastante certeza, né, e realmente uma evidência muito forte, que existem muitos parâmetros da produção que podem ser mudados na manufatura aditiva e que podem interferir no produto. Nós temos mais de 100 parâmetros possíveis e aqui nós temos os possíveis agrupamentos desses parâmetros em 4 grupos, né? Variáveis de produção, geometria, metal, liga e gerais. Tá? É importante salientar que o processo ele é desafiador, mas também oferece muitas oportunidades, já que nós temos muitos parâmetros, né, que ainda não são completamente conhecidos, a sua interação com o processo produtivo ou com o tipo de variável, né, de desempenho que a gente deseja obter. De uma maneira geral, né, o que se tem falado muito é sobre a janela de fabricação, janela de produção. Tá? Que é isso aqui, a gente pega parâmetros de produção, variamos esses parâmetros de produção, vemos as condições que vão oferecer material que tem um desempenho adequado para aquela aplicação, e nós chamamos que aquele conjunto de parâmetros é a janela de produção do material. O tamanho dessa janela, ou seja, a faixa de amplitude de variação desses parâmetros, ela está sendo associada, né, por alguns autores como sendo a imprimeabilidade do material. Quanto maior a faixa de variação desses parâmetros, maior a imprimeabilidade do material. Um conceito que está sendo emprestado da soldagem, né, que é a soldabilidade. Na soldagem é a possível variação de parâmetros de soldagem para obter uma solda adequada, e aqui imprimeabilidade é a possibilidade de variar parâmetros de qualificação aditiva para obter o material produzido por esse processo. Nesse caso, né, a imprimeabilidade é uma associação com a impressão 3D, que é outro nome, é um sinônimo do processo de manufatura aditiva. Tá? Então, esses parâmetros eles podem ser empregados diretamente ou através de associações como, por exemplo, um aporte térmico, né, linear, um aporte térmico volumétrico, associando aqui potência, geometria, potência, velocidade de varredura do feixe de energia e as dimensões do material. Tá? Aqui alguns exemplos de janelas de impressão, né, com variações de parâmetros. Né? Aqui nós temos gráficos de potência do laser e velocidade, e entre esses gráficos aqui foram variados parâmetros dentro daquelas combinações, daquelas centenas de parâmetros que podem ser variados aí. Tá? Reparem que, em função do tipo de parâmetro que pode ser variado, né, a janela aumenta ou diminui, tá? Em função da variação daquele parâmetro ali. Nós temos aqui parâmetros de condutividade do material, né, e absorvividade do laser, que tem a ver com o tipo de pó, tem a ver com o tipo de liga que está sendo empregado. Tá? Esses parâmetros também, eles oferecem uma visão do que acontece com a poça de fusão. A estabilidade da poça de fusão é muito importante na fabricação aditiva por fusão de leito de pó. Tá? Então, reparem que o aporte térmico ele pode fazer variar a estabilidade da poça. Né? Aportes térmicos baixos ou altos podem fazer com que a poça fique instável, sendo que nós temos um parâmetro ótimo. Né? E a estabilidade da poça ela acaba se refletindo no desempenho do material, e aí tem interferência também na janela de produção, claro. Tá? Aqui alguns outros resultados da literatura, né? Associando com vários processos de fabricação aditiva, com fusão leito de pó e com deposição de pó, né? Via jato de pó. Aqui são parâmetros, né? Parâmetro de
Marangoni, parâmetros de Fourier, né, e de dilatação, e aqui os resultados, né, associando esses parâmetros. É muito normal na área de manufatura aditiva definir um parâmetro adimensional ou um parâmetro associando valores de variáveis de produção para poder tentar descrever, tentar modelar, tentar compreender o desempenho do material fabricado por manufatura aditiva. Tá? No nosso caso aqui, o nosso interesse é na textura. Então, vamos falar um pouco mais sobre a textura. Tá? A textura dos materiais obtidos da manufatura aditiva, ela é devido a crescimento epitaxial, né? Não há nucleação, não há tempo de haver nucleação. O crescimento epitaxial, ele se dá por planos de maior preferência de crescimento, como é o caso do plano 100 nas estruturas cúbicas, né? Nesse caso aqui, o crescimento epitaxial se dá a ângulo de 90 graus, o crescimento ocorre epitaxialmente, depois há um certo crescimento competitivo, né? Os cristais que têm maior possibilidade de crescimento crescem mais rápido que os outros. Basicamente, aqueles que têm orientação de crescimento favorável com a taxa de extração de calor são os que crescem mais rapidamente. Esta associação ela pode ser vista com base na geometria das poças de fusão. Aqui nós temos exemplos de poças de fusão com geometrias diferentes, ilustrando as taxas de transferência de calor diferentes e, consequentemente, crescimentos cristalinos diferentes também. Tá? Na poça mais elíptica de baixo, o crescimento ele se dá em uma direção curva, enquanto que na poça mais rasa, o crescimento se dá na direção mais vertical. Geralmente, muitos dos processos de fusão de leite de pó a laser, eles são desse tipo de poça aqui, enquanto que alguns outros podem ser desse tipo aqui. É importante salientar também que não adianta também só considerar a geometria da poça, e sim também outras condições que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Essas poças, elas são modeladas, são estudadas, porque elas têm uma grande importância no impacto do desempenho do material, principalmente na sua textura. Tá? Outro efeito muito importante também, que eu estava comentando agora há pouco, é a sobreposição das camadas. Se a sobreposição for muito grande, tá? A textura ou a orientação cristalina formada na camada anterior ela é praticamente varrida, ela é praticamente apagada. Se a sobreposição ela é menor, a textura anterior ela se mantém. Tá? E essa sobreposição depende de vários parâmetros, né? Depende do pó, depende do processo de fabricação, depende da regulagem do equipamento, depende da qualidade superficial que se almeja, depende da estação de calor presente. Aqui nós temos um exemplo, né, de que temos 3 pontos que foram avaliados a sua temperatura ao longo do processo. Repare que o ponto 1 ele é refundido 2 vezes, em 2 passagens aqui, enquanto que o ponto 2 ele é depositado, ele não é refundido novamente. Tá? E o ponto 3 não. Então, essa refusão ela é importante para controlar a estabilização da textura presente no material conforme a poça de fusão. Então, a poça de fusão forma uma textura e essa refusão ela vai estabilizar, vai manter ou não a textura formada em um certo nível, em um certo grau. Para ilustrar isso melhor, nós fizemos aqui um exemplo de 2 combinações de relação de extração de calor nos metais, né? Para poças de fusão de geometrias diferentes. Então, nas linhas aqui nós temos poças de fusão com geometrias diferentes, mais rasas em cima e mais elípticas embaixo. Tá? Do lado esquerdo, nós temos poças de fusão mais abruptas, né? Com a taxa de uma transferência de calor mais restringida, mais restrita. E do outro lado, poças de fusão mais localizadas, né? Que tem uma taxa de transferência de calor mais intensa. Tá? Então, reparem que foram colocadas aqui as linhas de crescimento epitaxial. Reparem que à medida que as geometrias mudam, as linhas de crescimento epitaxial mudam. Poças mais rasas têm linhas mais perpendiculares, poças mais profundas, mais abruptas, elas têm linhas mais curvas, indicando que o crescimento do cristal, da direção preferencial, ela mudou naquela condição. Na de cima, considerando que são cristais cúbicos, né, de material metálico cúbico, aqui nós vamos ter uma textura 100 forte na direção de construção, enquanto que nessa condição aqui de baixo, provavelmente uma textura do tipo 110. Tá? E aí, só que aqui é uma simples passagem. Quando a gente considera, né, as texturas formadas para essa simples passagem, ou seja, isso daqui, né, considerando essa espessura de camada fundida, quando nós fazemos uma nova repassada de laser, a espessura do depósito, da nova camada, ela vai apagar uma parte da camada anterior. Então, o que vai ficar remanescente é essa parte da cor azul, que eu deixei destacado aqui da cor azul, que vai variar em função do tipo de pulso que estava sendo empregado, tá? Do tipo de transferência de calor que estava no nosso sistema, que depende do pó, depende do metal, depende da composição química. Tá? E também depende, olha só que interessante, da relação entre a espessura do depósito e a espessura fundida. Aqui nós temos a relação de meio a meio, né? Ou seja, metade do que foi depositado antes foi refundido, e aqui nós temos a relação de 25%, ou seja,
3/4 do que foi depositado é refundido, né? Essa refusão ela é relativamente grande porque, se nós olharmos de frente, a poça tem que se fechar completamente, sem deixar porosidades. Então, geralmente, a sobreposição é um valor razoável mesmo. Tá? Então, reparem que aqui, nesse caso, nós temos pouca possibilidade de termos uma textura do tipo 1,10. Tá? Aqui, a maior parte das condições aqui, elas apontam uma tendência de ter uma textura do tipo 1,00, enquanto que no caso anterior, nós podemos ter condições aqui, sim, de textura do tipo 1,10. É um resultado interessante gráfico aqui para ser visualizado. As idas e vindas do laser, em função da estratégia de varredura, também podem alterar essa condição de formação da estrutura, sempre com o conceito de a direção de crescimento cristalográfico ela tem que estar compatível com a direção de extração de calor, tá? E não necessariamente vão estar iguais em relação à direção de construção, nesse caso aqui elas vão estar com um pequeno ângulo, de tal maneira que quando o feixe laser vai numa direção e volta em outra direção, o ângulo varia aqui ao redor da direção de construção em um valor pequeno. Se esse valor for suficientemente pequeno, a textura basicamente vai ser do tipo 1,00. Se o ângulo for maior, ele pode formar outro tipo de textura. Nesse caso aqui, tá, observando a ida e vinda desse sistema aqui, né, desse laser, né, nós temos aqui a formação dos ângulos que estão sendo mostrados aqui. Tá? Reparem, dependendo da situação, o ângulo pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. E aí, no final, né, a textura que pode ser formada, conforme essa variação desses ângulos aqui, ela pode ser uma textura desse tipo aqui, ó, em zigue-zague. Olhem só. Dependendo da maneira como o feixe é depositado, dependendo da geometria como o feixe é depositado, como vocês viram naquele slide anterior, essa textura pode ser mais abrupta para um lado ou não, em função dessa geometria de laser. Tá? Então, é isso que está sendo mostrado nessa figura aqui. Tá? Uma textura que pode acontecer em zigue-zague, em função do tipo de laser, em função do tipo de processo. Tá? Geralmente, os processos de fusão por leito de pó, a textura é um pouco mais menos zigue-zague, né, mais vertical, e os processos de deposição com pó, né, com pó sendo depositado junto com o feixe de energia, elas geram texturas assim, mais zigue-zague, conforme está ilustrado nesse modelo e nessa figura aqui do lado, a figura real. Tá? Aqui um outro caso, um outro exemplo, tá? Textura tipo zigue-zague, não é só, não quer dizer que só o processo de deposição de pó vai apresentar, o processo de fusão de leito de pó também pode apresentar, tá? Isso pode acontecer em função da estratégia de varredura, né? Idas e vindas, e também, né, do grau de sobreposição aqui que eu comentei com vocês. Se a sobreposição for muito grande, né, a tendência é não ter esse zigue-zague. Se a sobreposição for um pouco maior, vocês viram que a tendência é ter mais esse zigue-zague em função da geometria do material. Tá? Aqui é um outro slide ilustrando justamente isso, né? Aqui, com uma outra condição de produção, vai ter também, só que com ângulos um pouco diferentes. Aqui alguns exemplos, né, considerando aquilo que foi falado, a conciliação daqueles parâmetros pode gerar uma texturização mais intensa, grãos colunares mais contínuos, tá? Grãos menos contínuos, tá? Que podem ter texturização ou não. Tá? Então, a grande vantagem da EBSD é justamente isso, a gente consegue observar a estrutura de grãos, se são grãos grandes, colunares ou não, e se há textura ou não no material. Tá? A gente pode ter textura forte em grãos pequenos ou grãos colunares. Podemos ter grãos colunares com textura ou sem textura. Então, isso aqui é interessante que a técnica de EBSD nos permite observar. Tá? Outra coisa também importante para garantir a formação de textura é a estabilidade do feixe laser. Se o feixe for contínuo, a poça é contínua, a poça tem aquela geometria definida de ângulos entre extração de calor e direção de crescimento preferencial. Se a poça for pulsada, é mais complicado garantir essa continuidade. Tá? Outra coisa importante também é que o calor das camadas inferiores vão se acumulando e vão alterando também a geometria da poça, já que vai alterar a extração de calor, e vocês viram que a extração de calor é importante. Tá? Então, o tamanho da poça e sua geometria, principalmente a geometria, que é importante, vai fazer alterar o desempenho. Né? O tamanho ele é importante por quê? Por causa da refusão. A refusão vai alterar a maneira na qual a textura vai estar induzida no material, vai estar permanecida no material. Tá? Aqui, né, mais é um outro exemplo ilustrando, é o mesmo material, só que com camadas crescentes, né? Da 1 até a 9, na medida que a quantidade de camadas vão sendo depositadas, o calor que está armazenado vai se acumulando e vai alterando a poça. Claro que o calor tem um limite, vai atingir uma condição de estabilidade, tá? Num certo tamanho de poça, a partir de uma certa espessura de camada que depende do sistema. Aqui outros resultados, ilustrando aqui a variação de temperatura com a distância, tá? Tempo.
Tá? E aqui, né, em função das camadas depositadas. Repare que a tendência é que o gráfico estabilize a partir de um certo valor de camadas, né? Repare que o segundo pico aqui é mais visível, e repare que ele tende a estabilizar num certo número de camadas. A mesma coisa aqui, né, sob o ponto de vista de microestrutura, do lado esquerdo, né, que no caso é a deposição de pó, só para ilustrar melhor, e aqui do lado um pouco mais central, né, é a simulação computacional. É muito usado a simulação computacional para estudar as poças de fusão e assim entender melhor os processos de fabricação aditiva por fusão de leito de pó. Tá? Aqui alguns parâmetros que podem ser usados para caracterizar e os parâmetros de condição de estabilização das poças. Né? Reparem que o número de camadas depositadas é importante para estabilizar a poça, assim como o tempo ter transcorrido e os planos de análise. Tá? Aqui são as várias possibilidades de controle que podemos ter para definir a geometria da poça e a sua interação. Nós temos variáveis de equipamento do sistema metálico, variáveis de estratégia de deposição das camadas e variáveis térmicas da poça de fusão. Tá? Então, voltando àquele assunto que eu havia comentado, né, a texturização é importante na manufatura aditiva, mas ela não é exatamente um consenso. Tem alguns autores que mostram textura do tipo 100, alguns autores que mostram textura do tipo 110, e mesmo alguns que mostram textura do tipo 11. E nós já vimos, né, que isso acontece por quê? Por causa da interação entre a geometria da poça, a estação de calor, a direção de crescimento preferencial e, além disso, né, a refusão do material, que vai garantir uma textura ser formada ou não, e a estratégia de varredura, que também vai auxiliar essa formação de textura ou não. Aqui é um caso interessante, é uma textura forte, né, do tipo 100, tá? Os cristais, reparem, não são cristais grandes, né, são cristais compridos, justamente devido à forma que o calor é colocado no material, não forma cristais grandes, mas tem a possibilidade de formar cristais colunares muito grandes. Tá? Eles não são geometricamente... Se nós fizermos uma seção reta e olharmos por cima, os cristais têm uma seção reta pequena, mas estão grandes, compridos, alongados. Tá? Aqui um exemplo de uma textura incomum, uma textura do tipo 111. Ela foi formada porque os ângulos de extração de calor na poça, conforme vista no plano XZ, né, ou XY, eles têm ângulos tais que quando a gente pega esses ângulos e associamos esses ângulos com um plano preferencial, que no caso foi tântalo é um metal cúbico, né? Quando a gente considera o plano a direção 100 como sendo coincidentes esses ângulos aqui, nós vamos perceber que a direção 111 ela fica paralela à direção de construção, a build direction. Então foi por isso que nesse trabalho aqui foi registrada uma textura do tipo 111. É a geometria da post-fusão. Mas reparem, né, por que é incomum isso acontecer? Porque é incomum também usar tântalo. Né? Geralmente os trabalhos eles não são com esse tipo de metal. E o processo de fundição aqui, de fusão a laser, né, foi um processo bem específico para esse metal. Então forneceu também um resultado bem específico para esse metal. Aqui um outro exemplo, tá? É uma post-fusão, aqui no caso, para um material mais tradicional, né, líquido de titânio. Reparem que a post-fusão ela tem uma geometria bem diferente de tântalo, né? As regiões muito aquecidas, elas não formam solidificação, a solidificação só acontece em regiões menos aquecidas. Tá? E nesse caso aqui, reparem que o ângulo de extração de calor, nesse modelo aqui, é esse ângulo θ3. E à medida que mais camadas estão sendo depositadas, esse ângulo θ3 ele vai mudando, tá? Até que ele se estabilize num certo valor. Então, a camada mais inferior, o ângulo ele é maior, indicando que é uma poça mais elíptica. Tá? À medida que as camadas vão se sobrepondo, a poça vai ficando maior, vai ficando mais rasa, e o ângulo vai diminuindo até 14 graus. Ou seja, há uma tendência forte nesse caso aqui, do plano cristalino preferencial 100 crescer a 14,14 graus da direção de construção, né? Com uma tendência forte, então, de gerar uma textura do tipo 100 nesse material aí. Tá? Há uma importância também das post-fusão estarem lado a lado. Tá? O Sam, que é um autor, publicou em 2018 um artigo interessante mostrando justamente isso. Ele mostra que associando-se o crescimento epitaxial do material, associando com uma condição apropriada de fabricação, ou seja, a conciliação das poças lado a lado, né, nesses pontos verdes aqui, né, que vão ser pontos interfaciais críticos, nos quais nós temos que uma extração de calor que vai compatibilizar de uma poça para outra. Se essa estação de calor for compatibilizada de uma poça para outra com a direção de crescimento cristalino, essas poças vizinhas elas vão se autoestabilizar em termos de textura e vão induzir uma textura no material. Tá? Então,
Mais uma vez, aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, mas mostrando a microestrutura. Reparem os cristais que cresceram a 45 graus nessa poça aqui desse lado, tá? Nessa aqui também cresceram a 45 graus. O ângulo formado entre estas estruturas aqui vizinhas, elas formam um ângulo, né, entre a estrutura aqui, ó, dos cristais que cresceram desse lado e que cresceram do outro lado, elas formam um ângulo de 90 graus. Nesse ponto aqui, a extração de calor na poça anterior era desse lado, né, perpendicular ao perímetro da poça, e na poça nova ela faz esse ângulo aqui, tá? Também paralelo, né, também perpendicular ao perfil da poça. Se esse ponto aqui for tal que essas duas extrações de calor foram a 90 graus, elas vão induzir uma estabilização da textura nesse grau. Tá? Nesse caso aqui, a principal direção de crescimento também vai estar a 90 graus, que é a textura, textura não, é o plano do tipo 100, que no sistema cúbico é 90 graus. Estamos avaliando aqui, no caso, metais cúbicos, né? Metais não cúbicos seriam outro ângulo. E aí o que acontece, à medida que os depósitos vão sendo colocados no material, né? Numa primeira camada, os cristais crescem em direções quaisquer, em função, né, claro, da extração de calor, que é perpendicular ao perímetro da poça. À medida que essas poças vão sendo colocadas lado a lado, formando essa conciliação que vocês estão vendo aqui nessa figura, ou seja, a direção de crescimento cristalino preferencial quase que paralela à direção de extração de calor, essas poças paralelas aqui, elas vão se autoestabilizando umas às outras, até que, após um certo nível de camadas, nós vamos ter uma textura estabilizada numa certa direção aí. Nesse caso aqui, a direção aqui das linhas azuis é a direção 100, então na direção de construção nós teríamos uma textura do tipo 110, 45 graus. Tá? Então é importante verificar que, nesse exercício aqui, há uma relação entre os ângulos de direção preferencial de crescimento e a direção de extração de calor. Se esses ângulos aqui forem pequenos, né, nós temos a estabilização desse crescimento epitaxial. Se os ângulos forem maiores, nós vamos ter uma desestabilização. Então o cristal passa a crescer, né, conforme outras direções aí que não aquela direção preferencial. Tá? Essa escala de cores que ilustra justamente isso, né? Se os dois ângulos, se a diferença entre essas direções forem pequenas, há uma estabilização, há um favorecimento do crescimento epitaxial. Se a diferença for muito grande, aí vamos ter um crescimento, na realidade, celular. Então, reparem, aqui nós fizemos uma experiência, né, uma simulação. Nós temos aqui a representação essa cor aqui, ela representa os ângulos entre as direções D e G, tá? E aqui a representação da epitaxia. Tá? Então, na primeira poça, o que acontece? Os cristais vão crescendo conforme a direção de extração de calor. Tá? Então, os cristais crescem, né, perpendicularmente à poça de fusão. Quando a gente analisa a epitaxia, o que acontece? A região vermelha não tem um crescimento epitaxial, nós temos um crescimento basicamente na região do fundo da poça, né, na qual nós temos a direção preferencial batendo com a direção de extração de calor e batendo com a building direction. Aqui nós temos a representação da epitaxia pensando na direção de crescimento. Tá? E aqui nas camadas inferiores. Nas camadas que tem texturização, o que vai acontecer é que a 45 graus, né, se as poças forem realmente sinergéticas, nós vamos ter uma manutenção, né, do ângulo e da direção de crescimento como sendo os mais próximos entre si. Então, os cristais que vão crescer de maneira epitaxial, porque aqui nós vamos ter uma extração de calor e uma conciliação entre a direção de extração de calor e uma conciliação entre o plano, a direção de crescimento preferencial. Tá? De tal maneira que, ao longo do tempo, né, nós vamos ter, então, uma epitaxia ótima, já que nós vamos ter a conciliação desses ângulos aqui, e esses ângulos aqui, uma vez estabilizados, eles vão tender pelo crescimento competitivo de cristais, depois da epitaxia vem o crescimento competitivo, os cristais que vão crescer aqui, eles vão tender a dominar toda a estrutura e virar uma estrutura totalmente de epitaxia crescida aqui, né, na direção da building direction. Esta figura aqui, ela ilustra melhor isso daqui. Então, o que nós temos? Estas barras, elas representam os cristais crescidos aqui. Tá? As cores representam a diferença entre os ângulos da extração de calor e de crescimento dos cristais, né? De direção preferencial de crescimento. Então, reparem, os cristais eles têm orientações aqui seguindo o perímetro da borda da poça de fusão. Então, a borda da poça de fusão ela tem uma extração de calor que segue essa borda, né, esse perímetro da borda. No fundo, nós temos a vertical.
a 45 graus a 45 graus, e aqui raso, quase com ângulo raso, 180 graus. Tá? Então, todos os cristais na primeira poça, elas tendem a se formar maximizando, né, consolidando, né, compatibilizando a estação de calor com a direção de crescimento preferencial. À medida que a gente vai crescendo cada vez mais o material, nós vamos ter alteração disso. Então, pensando na epitaxia, ou seja, na presença, né, de cristais crescidos numa direção específica, na direção de crescimento, só os cristais aqui no meio, eles cresceram paralelos à direção de crescimento. Todos os cristais do lado, eles não estão crescendo paralelo à direção de fabricação do material, pelo menos essa primeira poça. Quando colocamos uma poça do lado, o que vai acontecer? Se essas duas poças elas se encontrarem num ponto que há uma conciliação, há uma convergência, há uma compatibilização da estação de calor a 90 graus e, consequentemente, do crescimento epitaxial, né, dos planos preferenciais também 90 graus, o que vai acontecer é que essa poça produzida posteriormente, ela vai refundir essa poça do lado, crescendo uma região dessa forma aqui. Repare que essa orientação aqui, ela é uma orientação 45 graus, que estava presente aqui, mas não da mesma intensidade. De tal forma que a próxima poça, né, ela vai ficar dessa forma aqui, sempre com esses cristais crescidos dessa forma. Né? E aí, olhando a epitaxia, reparem que aumentou, né, a intensidade da epitaxia. À medida que o tempo passa, né, quanto mais poças são formadas lado a lado, mais indução de crescimento por epitaxia acontece, por essa compatibilização da estação de calor com a direção de crescimento, até que o cristal ele vai ficando cada vez mais e mais orientado, né, cada vez mais e mais texturizado. Tá? Essa outra representação aqui, né, ilustra justamente isso. À medida que as camadas vão sendo depositadas, a sinergia entre as poças vai aumentando, né, e a região de texturização vai aumentando também, até que pode dominar completamente a poça de fusão, conforme está sendo mostrado aqui nessa figura. Tá? E aqui é um caso, ali foi a simulação, né, aqui é um caso real, uma imagem de EBSD, né, no início do processo aqui, basicamente, não tem uma textura bem definida, os cristais estão mais ou menos aleatórios. À medida que as camadas vão sendo depositadas, os cristais vão começando a se orientar, até que, depois de uma certa quantidade de camadas, nós temos uma textura aqui do tipo 110, bem formada. Tá? E aqui, né, as figuras de polo mostrando a mesma coisa. Né? Inicialmente quase sem textura nenhuma, posteriormente com uma textura forte, forte para a manufatura aditiva. Tá? Esse valor aqui é um valor tipicamente forte para a manufatura aditiva. Tá? Aqui outras condições, tá? Não vou entrar aqui muito em detalhes, mas as taxas de extração de calor, né, e a forma de extração de calor, ela pode fornecer cristais colunares, como está sendo mostrado aqui nessa imagem, ou não colunares. Eles podem estar sem textura, ou podem estar com uma textura forte em função da maneira como eles foram ressolidificados. Tá? Aqui alguns outros casos, tá? As bordas, né, também, por isso, né, por não ter tanta sinergia nas camadas, as bordas são regiões que não têm uma textura muito bem definida. Tá? Então, se eu quiser um material com textura, eu vou ter que retirar essas bordas por um processo de usinagem, para ter certeza que a textura está adequada. Aqui é o caso daquele trabalho com tântalo, né, que tem uma poça de fusão diferenciada. Tá? Aqui outro exemplo que as bordas, né, elas não têm uma continuidade da textura. Tá? E aqui outro exemplo ilustrando a associação daqueles cristais colunares que eu comentei agora há pouco na simulação com as poças de fusão. Tá? Reparem que os cristais colunares tendem a aparecer no raso, né, na parte inferior da poça de fusão, porque é justamente onde que sempre vai ter uma conciliação entre a taxa de extração de calor e o plano de crescimento principal, né, para o crescimento epitaxial. Tá? Então, essas regiões aqui, elas são basicamente ao fundo das poças. Né? Aqui dá para ver também, né, essas linhas aqui avermelhadas, né, são as regiões do fundo das poças aqui. E as regiões maiores, né, são justamente as camadas entre as duas poças, caso haja essa sinergia, essas camadas que elas vão ser favorecidas em termos de textura. Tá? E aqui, um exemplo aqui interessante, né, a produção de textura ela é favorecida pela continuidade, pela estabilidade da poça, então lasers contínuos, eles fornecem poças que são mais estáveis, consequentemente vão evoluir e induzir uma textura com mais facilidade, com mais força, com mais definição, do que laser pulsado, que a poça vai variar demais de tamanho ao longo do processo, então ela não consegue ter uma estabilidade adequada para formar uma textura tão forte assim. Tá? E aqui um mapa de ABSD mostrando, uma figura de ABSD, perdão, mostrando aqui a diferença de um laser contínuo e um laser pulsado. Reparem, né, que no laser pulsado há um favorecimento dos cristais formados no fundo da poça, representado por essas linhas vermelhas aqui, enquanto que no laser contínuo o crescimento ele é mais abrangente. Tá? Desse lado aqui,
é só uma exemplificação interessante, né, de um esquema de passes do tipo xadrez, que formou uma estrutura texturizada, porém em espiral, né, os cristais, né, os grãos estão em espiral. Né. Isso é um típico resultado que a gente consegue ver por EBSD. A gente vê a textura e orientação cristalina. Né. Por difração de raio-x, eu não conseguiria enxergar com nitidez essa orientação espiralada. Tá? Bom, falando em medição de textura, aqui finalizando a nossa apresentação, né, nós temos aqui a medição de textura. Geralmente ela é feita por raio-x, é tradicionalmente feita por raio-x, né, ou por outros feixes de energia, porém essas técnicas, né, elas têm a desvantagem de não permitir ilustrar como é que está a estrutura dos cristais. Se estão cristais colunares, equiaxiais, se estão mais orientados, menos orientados, a gente consegue ver pela textura, mas não conseguimos enxergar a geometria nem o tamanho dos cristais. E reparem que na manufatura aditiva é muito importante saber isso, porque as condições de produção, elas não fornecem cristais grandes, mas fornecem cristais colunares. E as condições da poço de fusão e extração de calor, elas têm a possibilidade de fornecer, de induzir no material uma textura. Então, a gente precisa ter uma técnica, é interessante ter uma técnica que forneça os dados de textura ao mesmo tempo que a gente consiga enxergar a estrutura cristalina. E essa técnica, geralmente, né, ela cai justamente no EBSD, tá? Na difração de elétrons retroespalhados, geralmente feita no MEV. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Um exemplo interessante, um resultado que nós obtivemos no nosso estudo, foi relevante para um artigo que estamos publicando. Nós temos aqui a microestrutura obtida de manufatura aditiva, aqui nós temos um mapa das texturas, da texturização do material. A gente consegue ver na metalografia uma poça profunda aqui, devido a um retorno de laser, um defeito tipo keyhole, formado nessa poça profunda. O mesmo defeito aparece no mapa de textura, assim como o perfil da poça profunda que a gente consegue ver aqui pelo mapeamento. Então, é uma técnica interessante, tem uma aplicação interessante, né? Uma técnica interessante, tem uma aplicação importante para estudo desse tipo de material aí. Tá? Então, essas são as características mais relevantes, né? Devido ao horário, não vamos detalhar muito aqui, mas ela tem basicamente uma boa praticidade, né? Ela tem um acesso mais fácil, apesar da preparação metalográfica ser um pouquinho mais difícil do que a preparação metalográfica normal, mas é mais tranquila, mais simples do que as que geralmente são empregadas para difração de raio-x, mais completas. Né? Aqui a exemplificação de como é que funciona a técnica de EBSD. Basicamente é gerado energias por elétrons retroespalhados, uma camada subsuperficial, e esses elétrons vão interagir com a estrutura cristalina, gerando esses cones de Kossel aqui, que batem em uma superfície, né, por exemplo, uma tela de fósforo, gerando linhas de Kikuchi, elas são interpretadas, e a gente obtém dessas linhas de Kikuchi aqui os mapas de texturização do material. Tá? Geralmente as texturas indicadas por cores, né, através desse triângulo de orientações aqui. Tá? Tem um trabalho nosso que justamente ele está usando essa informação aqui das cores ou dos valores dos ângulos associados a essas cores para obter parâmetros mecânicos. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse trabalho depois, tá? O trabalho de número 108 desse evento. Tá? E aqui a ilustração justamente da grande vantagem da técnica de EBSD nesse caso. Nós temos os parâmetros de produção aqui no eixo das ordenadas potências, nos eixos abscissas, velocidade de varredura. Aqui nós podemos enxergar a texturização pelas cores, assim como também a estrutura dos cristais, né? Cristais menores, cristais maiores, lembrando também, claro, né, que essas imagens estão com a mesma escala, senão daria para comparar. Então a gente consegue ver a textura e ver também a estrutura dos cristais ao mesmo tempo. Não são duas informações importantes para esse processo de produção. Tá? A mesma coisa aqui, só que agora são os mapas de figura polar, tá? E aqui uma interpretação mais matemática, recente, né? De pegar esses mapas todos e combinar, formando uma figura tridimensional aqui, com os ângulos Φ1, Φ1, Φ2, né? Que são os ângulos fornecidos pelo mapa, pela técnica de EBSD, tá? Assim como as outras técnicas de análise de textura. Bom, esses ângulos que eu comentei aqui, que são fornecidos pela técnica de EBSD, eles podem ser empregados para avaliar a estrutura cristalina em comparação com a estrutura, com a geometria do material. A geometria do material, essa é representada por esse sistema de referência azul, a estrutura cristalina é representada por esse sistema de referência vermelho. Tá? A partir desses ângulos aqui, ó, o Φ1, ele é uma rotação do eixo Z em relação aos outros dois eixos, né? O Φ é a rotação do eixo X em relação aos outros dois eixos, e o Φ2 é uma nova rotação do eixo Z em relação aos outros dois eixos, de tal maneira que a conciliação dessas três rotações aqui, elas podem ser combinadas, gerar um operador tensorial de rotação, que nos permite calcular os valores dos planos HKL, das direções UVW,
aqui as vermelhas, né, que estão presentes num ponto de uma amostra que tem essa orientação azul aqui. Então, você tem uma amostra cúbica, paralelepípeda, por exemplo, que você tem essas definições da espessura, comprimento e largura por esses eixos azuis, e a gente consegue, ponto a ponto, pela técnica de ABSD, retirar os planos de direções daquela posição ali. Nós fizemos um estudo, como eu comentei agora, o trabalho 108, que analisamos esses ângulos e obtemos as direções, planos, usando as constantes de rigidez do cristal, a gente obtém os valores de modularidade. Nesse nosso caso aqui, nós estamos propondo, nesse trabalho aqui atual, usar esse modularidade retirado dos mapas de ABSD, ou seja, um modularidade retirado diretamente da textura, para quantificar a própria orientação cristalina do material, a própria textura. Tá? A gente pode comparar esse modularidade retirado do mapa de textura de uma modularidade de um material com orientação aleatória, né? A gente chamando aqui de isotrópica. Esta diferença aqui, nós, através dessas equações, quantificamos um parâmetro de textura. Tá? Esse parâmetro de textura ele está sendo usado para criar modelos, como, por exemplo, esse daqui. Nós criamos um modelo associando o parâmetro de textura com a potência aqui nas cores das curvas e a velocidade de produção. Né? Esse aqui é um exemplo nesse modelo, com base nos dados dessa amostra que consta lá no trabalho 108. Tá? Então, esse tipo de modelamento está nos auxiliando a definir condições de produção, condições de experimento, para tentar otimizar ao máximo possível a textura que nós precisamos desse material aí. Então, essa é uma forma de caracterização interessante, associar as vantagens do EBSD, criando um parâmetro que pode ser facilmente associado com parâmetros de produção, um valor numérico que pode ser associado com um parâmetro de produção e assim gerar modelos relevantes para nós. E, finalmente, nossas conclusões dessa nossa palestra. Tá? As características relevantes, as características inéditas da manufatura aditiva, principalmente fusão de leite de pó por feixe de energia, laser ou electron beam, a minha apresentação foi baseada aqui no laser, que é o nosso estudo que nós estamos fazendo, o objeto do nosso estudo, elas são relevantes para a formação mixestrutural. Tá? Então, e a manufatura aditiva, por ser um processo, esse processo de manufatura aditiva, por ser um processo diferenciado, ele também vai gerar características diferenciadas. Tá? Desculpem que acabou que não ficando em negrito, né? As fontes de energia não atuam da mesma forma, a gente precisa avaliar essas fontes de energia de maneira adequada, né? Vendo qual é a forma das forças de fusão, a interação dessas formas das forças de fusão, a refusão que acontece, a influência da estratégia de varredura, se a direção de extração de calor vai variar muito ou pouco, tá? E, por exemplo, se a estratégia de varredura pode gerar uma mixestrutura diferenciada do material e a estabilização dessa mixestrutura em relação às bordas, em relação às camadas depositadas. Tá? A taxa de solidificação local e gradiente de temperaturas, elas oferecem a possibilidade, no processo de manufatura aditiva, de ter uma estrutura continuada, né, de grãos que têm seção reta pequena, mas que são muito grandes e podem também ser texturizados. Tá? E essas condições geométricas, elas podem gerar características importantes para nós, para nossas aplicações cotidianas e aplicações novas em função dessas características novas. Tá? E aí, para finalizar, algumas siglas e abreviaturas que usamos, sempre são usadas muitas siglas e abreviaturas em trabalhos desse tipo, né, de manufatura aditiva. Tá? E assim, eu agradeço, né, pela assistência de todos e convido, né, que possam também pegar os trabalhos e pegar as informações contidas nos trabalhos, que estão dados numéricos importantes lá, assim como as referências bibliográficas usadas aí nessa palestra. Tá? Então, agradeço a todos e obrigado e tenham um bom evento.